Este vídeo que vou mostrar aqui para vocês tem a finalidade de instruir na prática uma montagem de um rack do PLC GE Fanuc da família 9030. Este vídeo é destinado a iniciante nesse sistema de automação e instrumentação industrial, beleza? Quero mostrar de uma forma prática e simples essa montagem, essa explicação e que normalmente funciona e pode ser colocada em prática aí por vocês na sua bancada, no seu trabalho, na sua atividade aí do dia a dia. Aqui vamos usar um módulo da GE Fanuc da família 9030 para demonstração, beleza? Aqui está o rack, a base. Aqui está os módulos e aqui está a base, ou o rack, né? É a forma que você achar melhor. Após isso montado, após formado esse conjunto, podemos chamar esse conjunto de PLC ou CLP, que nada mais é que um controlador lógico programável, certo? Então, esse conjunto formado, ele passa a chamar controlador lógico programável. E esse controlador ele tem a função de controlar um processo a qual ele foi destinado, a qual ele foi projetado. Bom, vamos lá. Esta formação ela tem um nome de montagem de hardware. Fisicamente, quando eu coloco essa maneira, quando eu coloco essa formação que eu vou demonstrar aqui, ela chama hardware, beleza? Então, esse rack ou base que vamos usar aqui, ele é com 10 slots, certo? Por que 10? Se você contar ao todo, tem 11 conectores desse. Mas, para efeito de configuração, ele é denominado como 10 slots, contado a partir de aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4 até o 10º. O 10º é aqui, beleza? Sendo que esse primeiro colocamos fielmente uma fonte de alimentação. Aqui no segundo, fielmente um módulo CPU, certo? E desse ponto 2 ao 10, podemos alternadamente colocar módulos de I/Os ou módulo de comunicação. Você pode colocar nesse ponto, deixar um vago, você pode colocar tudo numa sequência, deixar um final vago, pode preencher todos, não tem problema, certo? O que vai mandar depois é você, quando você fazer a configuração no software, você fazer da mesma forma que você montou fisicamente, beleza? Entendido, né? Então, nessa base, nesse ponto, vamos colocar uma fonte de alimentação, igualzinho eu falei, é uma PWR330 da GE Fanuc. Por que GE Fanuc? Porque esse conjunto aqui é da GE Fanuc. Eu estou usando o produto da GE, não é propaganda, não é nada, porque é um dos produtos que eu conheço e fica mais fácil fazer a demonstração aqui para quem está iniciando nesse processo de automação, beleza? Então vamos lá. Nesse ponto é uma fonte PWR330 que a gente vamos plugar. Nesse ponto é uma CPU 374 Plus, certo? Essa CPU já tem comunicação Ethernet direto. Nesse projetinho nosso aqui de bancada, eu não vou precisar de módulo de comunicação, porque a CPU já tem a parte de comunicação Ethernet nela. Nesse terceiro ponto, que é o segundo slot, eu vou colocar um módulo de entrada analógica, a LG223.
Nesse ponto, uma entrada digital, que é MDL 645. Nesse ponto, uma saída analógica, ALG 392. E aqui por último, o módulo que eu vou usar é o MDL 740, que é a saída, que é uma saída digital. Esses módulos, todos que eu falei, se chama módulos de I/Os, né? Se dão o nome de módulos de I/Os. Beleza? Entendido, né? Então vamos lá. Nessa formação, podemos colocar uma sequência de até 8 bases dessa, 8 racks. Existe uma distância também pré-estabelecida uma para outra, né? No manual, vamos dizer assim, no manual da GE fala a distância, beleza? Então podemos espetar até 8 bases, 8 racks, sendo que a primeira base ela é contada como 0 e a última como 7, certo? E no final do rack, do sétimo, no final dele, temos que colocar nesse ponto um conector chamado conector terminador. Ele é um DB15, ele tem a sua construção, a sua configuração de informar que ali é o ponto final da sequência de racks de um determinado projeto, certo? No nosso caso não vamos usar isso, porque eu vou usar só uma base aqui, beleza? Só um rack. Então vamos dar início à montagem. Vamos colocar cada módulo no seu slot, né, dessa base ou desse rack. Você escolhe o nome aí que você quer chamar, certo? Então, primeiro nesse ponto é a fonte. Aqui na base, ela tem um encaixe. Aqui é um encaixe que vai receber a unha lá da fonte, do módulo, né? Eu vou mostrar. Então, aqui a gente vai engatar aqui. A gente tem que coincidir o conector da fonte com esse conector. O conector da fonte é um conector macho, né, com os pinos, que vai entrar nesse conector fêmea. E nesse ponto, aqui nesse ponto, é onde a gente trava o módulo. Isso serve para todos, beleza? Então vou explicar aqui melhor. Vou pegar a fonte. Aqui está a fonte. Essa é a posição dela, dessa fonte. Então, ela tem esse ponto aqui, que é uma trava fixa, e tem essa trava aqui que ela mexe, ela move, né? Eu aperto aqui, ela trava ou destrava. E aqui é o conector que eu falei, que é o de pino, né? Então, é desta forma, eu vou colocar lá, fixou, eu vou descer ele nesse sentido, coincidindo o conector encaixando lá, e vou apertar. Faz esse clique, encaixou. Quero tirar, eu aperto aqui e tiro, certo? Vou colocar a fonte. Então, coloquei. A mesma coisa para a CPU. A CPU é um pouco mais fina, mas ela tem o mesmo processo de encaixe. Encaixou, soltei, tirei, vou encaixar de novo, encaixou. Beleza? Vamos fazer isso sucessivamente. Aqui, ó, no modo de entrada analógica, igualzinho eu falei que eu ia colocar um de entrada analógica aqui, um de saída analógica, um de entrada digital aqui, beleza? Encaixou, normal. Outro, esse aqui é de saída analógica, vou colocar aqui, beleza? Tá colocado, tudo certinho. E aqui um de saída digital, encaixado. Quiser tirar um aqui no meio, ó, só apertar aqui, esse ponto, apertou, firma, tirou, entendeu?
Vamos colocar de novo, encaixou lá, se preocupar bem em encaixar as coisas, certo? Aqui temos a formação, aquela formação que eu falei de um PLC montado. Então aqui a gente podemos chamar ele agora de um PLC, é um conjunto, é um controlador lógico programável. No nosso caso aqui eu deixei 5 slots vagos, não é problema, só na hora que eu for fazer a configuração lá no soft, no Machine Edition, eu tenho que falar, eu tenho que deixar esses pontos vagos também, certo? E lá eu tenho que configurar desta forma. Então, fonte, CPU, módulo de entrada analógica, módulo de entrada digital, módulo de saída analógica e módulo de saída digital. Beleza? Então colocamos a fonte, os módulos e vamos agora explicar modo a modo. Beleza? Aqui na fonte. Nesta fonte temos o seguinte boards. Neste ponto eu tenho ponto de alimentação 220 volts ou 110, que na verdade ele recebe aqui, essa fonte recebe de 100 a 240 volts, certo? Alternado. Nesses dois pontos é o terra, né? Muitos falam terra de carcaça, então aqui é o aterramento da fonte. Nesses dois pontos a fonte deixa 24 volts disponível, só que é uma potência baixa, 0,8 ampere, baixinho, mas baixinho, certo? E normalmente a gente usa isso quando está na bancada para alimentar um módulo, 2 módulos, para fazer algum ensaio, alguns testes, entendeu? Então normalmente usa para alimentar módulos IOs. Mas numa planta sua um pouco maior, você tem que usar fonte externa para alimentar os módulos. Não é bom usar aqui por causa da demanda de carga. Beleza? Então vamos lá. Aqui, neste compartimento, eu tenho um conector DB15 para comunicação serial. Para que serve essa comunicação serial? Normalmente é quando a gente precisa fazer a primeira comunicação com a CPU, com esta CPU. Por quê? Na primeira comunicação você está iniciando o seu projeto, a sua demonstração. Então você não colocou endereço de IP na fonte ainda. Então você precisa de uma comunicação serial através de uma porta com 1, com 2 lá do seu notebook. Você consegue acessar a CPU e desta forma você endereça para ela o IP que você escolheu para que coloca-se na CPU, beleza? Você determina o IP para ser inserido na CPU. Então vamos lá. Então essa comunicação serial nada mais é para isso, certo? Porque normalmente quando você compra a CPU, ela vem com o endereço default lá de IP. Ou então você está trocando a CPU de lugar e não lembra qual é o endereço de IP, beleza? Então vamos lá. Então esse ponto é para essa finalidade. Fechamos aqui. E aqui temos um outro ponto que é onde a gente coloca uma bateria externa, para manter energia no circuito da CPU quando não há alimentação externa. Entendeu? Por quê?
na CPU a gente tem que sempre manter uma atenção para que a configuração que você fez, que você enviou para a CPU, ela permaneça sempre em RAM, na memória RAM. Sem alimentação e sem essa bateria, toda vez que corta a alimentação, a configuração ela passa de RAM para PROM. E com isso, na hora que volta a energia, que você vai startar, a CPU está em stop, está parada, ela não está rodando. E com isso você precisa de plugar o seu notebook, fazer uma comunicação e startar novamente a sua CPU, certo? E a bateria é uma bateria semelhante a esta aqui, ó. Semelhante a esta, uma bateria de lítio. Ela vai aqui e com esse conector a gente conecta nesse pontinho aqui embaixo, certo? Eu vou deixar sem, porque na minha planta não vai ter, nessa demonstração minha não vai ser necessário. Mas é uma bateria de lítio 3 volts. Beleza? Entendido? Agora eu vou conectar de novo aqui. Conectei. Beleza. Agora vamos falar da CPU. A CPU, já falei um pouquinho dela, mas vamos falar mais um pouquinho. Ela tem 2 conectores aqui, conector RJ45 para comunicação Ethernet, que é 10/100. Beleza? Tem essa chavinha aqui de proteção, né? Eu deixo sempre desligado. Você escolhe ligado, aqui é on ligado, off desligado. Ela tem o modelo CPU 374 Plus da GE. Beleza? Aqui é um terminalzinho terra. E nesse ponto aqui, é onde você reseta a comunicação. Talvez ela pare de comunicar, se dá um reset ali, normalmente ela volta a fazer a comunicação normal. Certo? Neste ponto é um módulo de entrada analógica. Esse módulo de entrada analógica, ele tem 16 entradas analógicas ligadas nesses bornes aqui. Sendo que o primeiro e o 19 é alimentação 24 volts de uma fonte externa. Beleza? E eu tenho 16 entradas analógicas, e essas 16 você pode trabalhar com algumas grandezas, em 2 grandezas, 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA. Normalmente eu uso 4 a 20 mA na entrada desse módulo, certo? Ele tem borne de terra e ele é um módulo ALG 223, beleza? Quando ele está em operação normal, o OK e esse work aqui também, os dois ficam acesos, falando que está tudo certinho com o módulo. Beleza? Aqui agora, próximo é o módulo de entrada digital, que ele também tem um borne 1 e o borne 19 para alimentação. E ele também tem 16 entradas digitais. Pode ser com tensão ou sem tensão. Beleza? E cada entrada que fecha, aparece a sua indicação aqui. Aqui na A, de 1 a 8, são as 8 primeiras entradas. Em B são as 8 últimas entradas, de 8 a 16. De 9 a 16. Beleza? Mostra a indicação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha A. Na linha B, mesma coisa. 1, 2, sendo que linha B, o 1 é um 9. Entendeu? Então, são 16 entradas digitais também. Aqui, na saída analógica, ele é um pouquinho diferente. Ele tem também o borne 1 e o 9 para alimentação 24 volts, porém, ele tem 8 saídas analógicas de 4 a 20 mA e ele tem 8 saídas de 0 a 10 volts também, certo? E ele, além do 4 a 20, ele tem disponível também 0 a 20.
mas em tensão só 0 a 10. Beleza? Normalmente eu uso 4 a 20. Dificilmente um processo que usa trabalhar com um instrumento final de 0 a 10 volts, mas existe. No meu caso eu uso 4 a 20, beleza? Também tem o OK, eu uso o Work aqui para indicar que ele está rodando normal. E aqui por último aqui a saída digital, que ele tem a sua particularidade. Ele tem um relézinho, né, de baixa carga. Ele fecha esse relézinho, ele pode conduzir uma tensão de 24 volts ou simplesmente só fechar um contato para que acione um comando seu para ligar um driver, uma solenoide, sei lá, o que o seu projeto exigir. Beleza? Sendo que aqui, ó, o Born 1 e o Born 10 é a alimentação 24 volts. O Born 11 e o Born 20 também é alimentação 24 volts. Então, de 1 a 8 saídas digitais, alimento no Born 1 e 10, certo? E de 9 a 16 eu alimento do Born 11 e o Born 20. Então aqui eu tenho esses 16 saídas digitais e cada saída acionada aparece a indicação aqui, igual eu expliquei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 na linha A e na linha B. Beleza? Então falei um pouquinho aí de cada módulo. Agora eu vou ligar a alimentação, só para vocês verem, colocar o cabo de comunicação, tanto serial como Ethernet, só para a gente ter noção de como que é, certo? Aqui eu tenho um cabo serial, que tem esse conector. Eu vou abrir aqui e colocar essa comunicação, certo? Deixa eu ver aqui para encaixar direitinho. Aqui tá com meu pino aqui, tem que ter muito cuidado para os pinos não ficar, né, fora da posição correta, mas aqui coloquei o conector serial, né, tá ligado lá no PC, na COM1 do meu computador, do meu notebook. Aqui eu tenho um conector RJ, eu posso escolher um desses dois, vou escolher esse para comunicação e vou ligar a alimentação, a gente vê como funciona, beleza? Aqui já está prontinho, vamos colocar aqui é uma alimentação de bancada, aqui eu estou na bancada. Alimentação normal, ok. Eu vou ligar a alimentação, certo? Liguei a alimentação, igual vocês estão vendo. Eu vou ligar meu cabo de comunicação aqui no PC. Liguei o cabo de comunicação no PC. Tá comunicando normal lá. E aqui você está vendo. Power é que a fonte está alimentada. OK é porque está OK, está distribuindo a tensão em toda a base, em toda essa base. Está distribuindo e chegando a alimentação nos módulos. O módulo tem duas formas de alimentação, né? Tem a alimentação base, que é a alimentação do circuito integrado do módulo.
E eu tenho uma alimentação externa que é da borneira, que é essa alimentação que vai sair para campo, para alimentar transmissores ou algum ponto de posicionadores, mandar atenção para alguma bobina, para algum comando, certo? Então eu tenho uma alimentação externa, beleza? Na CPU, aqui está falando que está ok, a CPU está perfeita, porém a comunicação ela está parada no momento e ela não está startada. Ela não está startada, porque aqui eu não tenho configuração. Eu vou no próximo vídeo, eu vou fazer já como que eu vou configurar a configuração hardware da forma que a gente deixou aqui, entendeu? E fazer download, fazer upload e mostrar em detalhes, beleza? Aqui tá falando que tá ok, que tá recebendo alimentação da base e tá falando que não tá em uso, porque eu não coloquei alimentação aqui na parte externa, na borneira aqui, então ele fala que não está em uso. Então aqui aparentemente está perfeita a nossa montagem. Aqui está a nossa montagem hardware prontinha para receber um download desta configuração feita no supervisório, no configurador, né, no software de configuração. É o Profice Machine Edition que configura os produtos da GE Fanuc. Então, tá aqui. Eu acho que eu consegui deixar claro como faz essa montagem e eu acho que ajudou bastante o iniciante nesse processo de automação industrial. Então, o próximo vídeo vai ser a configuração via software, beleza? Obrigado.